Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje. Trabalhadora demitida após supostamente apresentar atestado médico falso garante o direito de ter recurso julgado pela Justiça do Trabalho. SDI 2 entende que carteiros que utilizam motocicletas para entregas durante o serviço devem receber acumulado o adicional de periculosidade e o de atividade de distribuição externa. A audiência pública na Câmara dos Deputados discute o combate ao trabalho infantil no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O TV TST já começou. A seção 1 de dissídios individuais do TST determinou o prosseguimento de uma ação ajuizada por uma trabalhadora que pede indenização por danos morais e materiais por ter sido demitida após supostamente ter apresentado um atestado médico falso. O caso dividiu opiniões no TST porque a trabalhadora só entrou com ação na Justiça do Trabalho depois de ser absolvida da acusação de falsificação de documento na Justiça Comum. Os ministros da seção 1 de dissídios individuais analisaram quando deveria começar a contagem do prazo de prescrição processual. O questionamento foi feito por uma trabalhadora demitida por justa causa depois de ser acusada pelos patrões de apresentar um atestado médico falso para justificar a ausência ao trabalho. Ela chegou a ser processada na Justiça Comum pelo crime, mas acabou absolvida ao ser constatado que a própria empresa teria adulterado o documento para forjar o motivo da dispensa e prejudicar a ex-empregada. A trabalhadora entrou com pedido de indenização por danos morais e materiais porque, depois de ter sido acusada de cometer falsificação, segundo ela, não teria mais conseguido emprego. A extinção do contrato de trabalho foi registrada em fevereiro de 2003. 5 meses depois, a trabalhadora prestou depoimento à polícia, mas a ação penal transitou em julgado em janeiro de 2007. A questão é que ela só recorreu à Justiça Trabalhista em agosto de 2008. Ao analisar o caso, o relator do processo na SDI 1, ministro Renato de Lacerda Paiva, descartou a possibilidade do prazo de prescrição processual começar a ser contado a partir da sentença penal. Segundo ele, o período de 2 anos para o processo prescrever deveria ser considerado com base na data em que a trabalhadora foi comunicada da dispensa ou no dia em que foi intimada para prestar esclarecimentos no inquérito policial. O entendimento do relator foi baseado em precedentes das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência ao apresentar o voto vista. Para ele, embora o pedido de danos morais e materiais tenha resultado da demissão por justa causa, deve ser considerado o prejuízo que a trabalhadora sofreu por ter sido acusada de cometer um crime. Considerando-se a causa petente da reclamação trabalhista e a certeza do comportamento da empresa em prejuízo da empregada, que somente se concretizou após o trânsito em julgado da ação penal, entendo que este deve ser considerado como um momento da ciência inequívoca da responsabilidade pelo dano, até então indefinida, para efeito de contagem do prazo prescricional nos termos do artigo 200 do Código Civil. Ou seja, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. O relator foi acompanhado pelos ministros Vieira de Mello Filho, Guilherme Caputo Bastos e Aloísio Correia da Veiga. Na realidade, o que se discute aqui é accionata e para efeito da prescrição e, naturalmente, a ciência da lesão. Toda a nossa construção jurisprudencial até então, até hoje, é no sentido de que a ação penal não suspende nem interrompe o prazo prescricional no mundo. Não é só na ação trabalhista, em qualquer ação. E não se pode dizer que ciência inequívoca de lesão do dano moral se deu com a decisão absolutória, a não ser que ela não tinha certeza do crime que tinha cometido. Não pude compreender o fato de que, se a negativa por ela, numa eventual ação, dizendo que não teria cometido aquele fato, que seja
teria ensejado a sua dispensa por justa causa, isso se conformasse numa denunciação caluniosa ou imputação à empresa de que ela teria programado aquela falsidade documental. A maioria dos ministros concluiu que a reclamação trabalhista foi ajuizada antes de esgotado o prazo de prescrição. A absolução quanto ao crime é um dado relevante. O fato de a absolvição ocorrer porque quem teria falsificado o documento teria sido não ela a reclamante, a quem foi imputado falsamente o crime, mas sim a própria empresa, aquela que teria imputado, esse é um dado relevante também para a configuração do dano moral. E como é que eu vou entender que teria havido a ciência inequívoca dessa lesão se esses dados relevantes para a configuração do dano moral sequer teriam acontecido ao tempo em que se deu o evento compreendido pelo eminente relator como o evento a partir do qual se teria deflagrado o prazo prescricional. A SDI1 determinou então a devolução do processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para dar continuidade ao julgamento do recurso da trabalhadora. A Seção de Dissídios Coletivos extinguiu o dissídio dos Correios contra o pagamento acumulado de adicionais aos carteiros que utilizam motocicleta em serviço. A decisão foi tomada depois de 2 audiências de conciliação sem acordo entre representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e das federações que representam os empregados da empresa. Na sessão de dissídios coletivos do TST, os Correios queriam saber se é possível o acúmulo de 2 adicionais. Buscaram a interpretação dos ministros sobre o termo de compromisso que criou o adicional de atividade de distribuição e coleta, o AADC, em 2007, destinado aos carteiros de vias públicas, e o adicional de periculosidade aos profissionais que utilizam motocicletas durante o serviço. A controvérsia surgiu depois que a Lei 12.997 de 2014 incluiu no artigo 193 da CLT um 4º parágrafo que considera perigosa as atividades de trabalhador em motocicleta. Por causa da nova lei, os Correios passaram a pagar para os carteiros motociclistas apenas o percentual do adicional de periculosidade, retirando o adicional de atividade de distribuição e coleta de 30% sobre o salário. Na Justiça do Trabalho, os carteiros motociclistas defenderam o recebimento dos 2 adicionais, com a alegação de que a extinção de um deles deixaria o salário igual ao dos carteiros que fazem entregas a pé. Quando o caso chegou ao TST, o vice-presidente, ministro Ives Gandra Martins Filho, mediou audiências de conciliação entre a empresa e as federações representantes dos empregados. Nos encontros, o ministro sugeriu o pagamento do adicional de periculosidade e a redução do valor do adicional de atividade de distribuição e coleta. Mas, como não houve acordo, o processo seguiu para a sessão de dissídios coletivos, tendo como relatora a ministra Maria de Assis Calci. Ela extinguiu o processo dos Correios ao identificar que a empresa buscava discutir a aplicação de lei em comparação a um acordo coletivo, e não os efeitos de uma cláusula normativa. O que se pretende é a definição acerca da possibilidade de cumulação dos adicionais mencionados. Não se trata, portanto, de precisar a exata interpretação da norma pré-existente. Por unanimidade, os demais ministros da sessão de dissídios coletivos seguiram o voto da relatora. Discussão de interpretação de lei não é objeto, não é passível, né, de ser objeto, uma lei genérica de motociclistas, de um dissídio coletivo de natureza jurídica de uma determinada categoria. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, deverá permanecer, pelo menos por enquanto, no Plano Especial de Execução criado pelo TRT do Rio de Janeiro. A decisão é do órgão especial do TST. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho julgou o recurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, e decidiu anular a decisão do TRT Fluminense de retirar a companhia do Plano Especial de Execução do Tribunal. O plano possibilita às empresas
que possuem grande volume de penhoras e bloqueios judiciais, centralizarem as execuções dos processos e parcelarem os débitos trabalhistas para não comprometer a gestão financeira e o próprio funcionamento da instituição. No recurso apresentado ao TST, a SEDAI alegou que não foi comunicada sobre o prazo para se manifestar contra a decisão que a exclui do plano e que o volume de execuções trabalhistas contra ela está comprometendo a manutenção dos serviços de fornecimento e tratamento de água e esgoto no Rio de Janeiro. De acordo com a empresa, em 2012 foram gastos R$ 72 milhões com condenações trabalhistas. No julgamento, o ministro Augusto César de Carvalho, relator do caso, argumentou que a SEDAI deveria ter sido ouvida pelo Tribunal Fluminense antes da decisão. Que poderia a SEDAI, se ouvida antes da apreciação dos agravos regimentais, convencer o regional de que era seu o direito de beneficiar-se no plano de execução coletiva instituído por aquela corte. A companhia chegou a ser incluída no plano de execuções em fevereiro de 2013, por decisão da presidência do TRT da Primeira Região, que na época entendeu que os serviços da empresa não poderiam ser comprometidos por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Após sindicatos e trabalhadores se sentirem prejudicados e recorrerem contra a inclusão, o próprio regional resolveu cassar a decisão. Agora, com a aprovação do recurso, o processo retornará ao Tribunal Fluminense para que a SEDAI possa ser ouvida. Enquanto não houver novo julgamento, a empresa integrará o plano de execução. A decisão foi por maioria. No próximo bloco, indústria farmacêutica é condenada a pagar hora de trabalho dobrada a empregados que deram expediente no Dia Nacional da Consciência Negra. E empresa de informática é condenada por reter carteira de trabalho de instalador demitido por mais de 48 horas. É daqui a pouquinho, não saia daí. Você já imaginou se toda vez que se atrasasse no trabalho, tivesse que cantar o hino nacional na frente de todo mundo? Uma empresa de café de Minas Gerais que punia os trabalhadores dessa forma vai ter que indenizar um ex-empregado. O valor da reparação foi definido pela segunda turma do TST. Para muitos brasileiros, cantar o hino nacional é motivo de orgulho. Significa exaltar a pátria. Desde criança, a música faz parte das nossas vidas. Mas nem todo brasileiro lembra a letra completa. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O sol da... Esqueci o resto. Ouviram do Ipiranga margens plácidas e só. O hino foi oficializado na década de 70, mas bem antes disso, em 1922, letra e música na época foram adquiridas por 5 contos de réis no governo do então presidente Epitácio Pessoa. Foi por meio de decreto que se tornou propriedade do governo brasileiro. O hino é cantado em muitas ocasiões, desde competições esportivas internacionais, como nas celebrações da independência do Brasil. Nos quartéis, em dia de formatura militar, o hino é executado pela banda de música e reverenciado pela tropa. A gente está expressando nosso sentimento de patriotismo e tocando com garra. Por quê? Estamos representando a nossa nação a partir do momento que executamos o hino nacional brasileiro. E não é qualquer música, é o hino nacional brasileiro. E para a gente é a sinfonia das sinfonias. Mas uma empresa de café de Minas Gerais usou o hino nacional como forma de disciplinar os trabalhadores. O motorista entrou na justiça contra a empresa. Ele alegou que, por conta de atrasos no trabalho, os superiores o puniam. E ele era obrigado a cantar o hino na frente dos colegas. Isso teria ocorrido pelo menos umas 15 vezes. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar R$ 33 mil por assédio moral por ter extrapolado o poder diretivo garantido ao empregador. A Café Três Corações recorreu, alegando que essa era uma maneira de advertir os empregados. Mas a condenação também foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A empresa, então, recorreu ao TST, mas o relator na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, não aceitou o recurso. Esse nosso símbolo nacional estava sendo utilizado para finalidades disciplinares, como se fosse uma punição
cantar o hino nacional diante dos colegas. Esse que é o ponto delicado da matéria. Isso porque obrigar o empregado a cantar o hino nacional à frente dos outros obreiros pode significar reduzi-lo em sua condição pessoal, punindo-o não como a um adulto e fora do âmbito profissional. O ministro Renato Paiva acompanhou o entendimento, mas abriu divergência quanto ao valor. Este valor de R$ 33.200 é extremamente exacerbado. Veja que por falta de condições de alimentação e hospedagem, o tribunal fixou em R$ 16.600. E porque ele era obrigado a cantar o hino nacional, e o relator entendeu que neste caso a prova era muito tênue, ele dobrou esse valor, fixou em R$ 33.200. Então, respeitosamente, eu conheceria do recurso pelo 510 da Constituição Federal para reduzir o valor para R$ 16.600. Por maioria, os ministros da segunda turma mantiveram a condenação por dano moral, mas reduziram o valor da quantia que deve ser paga. O motorista da Café Três Corações vai receber R$ 16.600. Uma empresa de informática descumpriu o prazo legal de 48 horas para devolver a carteira de trabalho a um ex-empregado e, por isso, terá de indenizar o trabalhador. Veja como o caso foi analisado pela terceira turma. Está na consolidação das leis do trabalho, exatamente no artigo 29. A empresa pode reter a carteira de trabalho do funcionário durante 48 horas, para fazer anotações específicas. O prazo foi estabelecido porque a Justiça do Trabalho entende que qualquer retenção maior que 48 horas da carteira de trabalho pode prejudicar o empregado. A carteira é essencial para a liberação do FGTS, para a contagem do tempo de aposentadoria e também para arrumar um emprego. E foi justamente neste momento, na hora de conseguir outro emprego, que a Adrícia teve problemas, porque a carteira de trabalho estava retida com um ex-patrão e ela só conseguiu ter esse documento de volta 6 meses depois da demissão. Foi isso, né, Adrícia? Foi isso. Toda vez que você ia lá pedir a carteira de trabalho, qual era a justificativa do chefe? Ele sempre dizia que estava com o contador e por isso ele não poderia me entregar. Pediu a ajuda dos sindicatos, foi só aí que você conseguiu? Foi, eu fui no sindicato, o sindicato fez uma ligação para ele e no dia seguinte a esposa dele me entregou a carteira. Nesse período você conseguiu outro emprego, né? O que você fez? Consegui, porque eu estava terminando minha faculdade, consegui um emprego como professora. Só que eu tive que tirar uma segunda via da minha carteira porque a primeira estava retida. Adrícia não sabia que tinha direito de receber multa da empresa pelo atraso na devolução. Mas, de acordo com a CLT, a multa por dia de retenção corresponde ao valor do dia de trabalho calculado de acordo com o salário base. Foi o que aconteceu com uma empresa de informática no Espírito Santo, condenada pelos ministros da terceira turma do TST a indenizar um instalador no valor de R$ 2.000 por ter descumprido o prazo de 48 horas para a devolução da carteira de trabalho. No processo, a defesa do instalador alegou que ele perdeu 2 oportunidades de emprego por não poder apresentar sua carteira de trabalho com a comprovação de experiência em diversas empresas. Já a empresa de informática negou a retenção. Afirmou que esteve com o documento do empregado por 10 dias, porque a sede da empresa fica no Rio de Janeiro. Ao contrário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo, o relator do caso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, aceitou o pedido do instalador e concluiu que a retenção da carteira de trabalho, sem justificativa razoável, ofendeu o patrimônio moral do trabalhador e causou estresse desnecessário. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 9.000 compartilhamentos, cerca de 7.600 curtidas e mais de 500 comentários. Na opinião do Rafael Lucas, abre aspas, o ideal seria se os ensinos médio e fundamental ensinassem a legislação. Mas, como isso não acontece, cabe a cada cidadão consultar um advogado ou até mesmo procurar conhecer melhor, nem que seja um pouco de legislação civil, criminal, trabalhista, tributária. Assim, dessa maneira, ficaria mais difícil serem enganados, fecha aspas. A Maria Regina também destaca que a CLT é bem clara. O empregador não pode ficar com a CTPS depois de 48 horas. Já a Silvia Camelo disse que por isso são importantes os recibos de entrega e devolução. E você,
Tem alguma opinião sobre as decisões do Tribunal Superior do Trabalho? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. Veja outras notícias da semana no TST. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, promoveu o 3º curso de formação para gestores de escolas judiciais. Diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e membros dos conselhos consultivos das 24 escolas judiciais que ainda não tinham participado nas edições anteriores estiveram presentes no curso. Entre outros temas, foram abordados a engenharia de gestão nas escolas judiciais e o sistema de formação profissional da magistratura laboral. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou do lançamento do escritório digital durante a reunião plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A ferramenta foi desenvolvida a partir de parceria entre a OAB e o CNJ, com base em protocolo de comunicação entre os vários sistemas diferentes que rodam o processo judicial eletrônico. O objetivo é acabar com problemas operacionais. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, se reuniu com juízes de primeiro grau, advogados e partes processuais em mais uma correição ordinária, desta vez no Rio Grande do Sul. Durante a visita a Porto Alegre, foram levantadas informações sobre as condições das estruturas judicial e administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Essa foi a 7ª correição realizada no primeiro semestre deste ano. O ministro Lélio Bentes tomou posse como conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. O novo conselheiro do CNJ, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocupou a vaga deixada pela ministra Cristina Peduzzi em abril. O mandato, com início em junho deste ano, terá duração de 2 anos. E no próximo bloco, integrantes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho participam de audiência pública na Câmara dos Deputados. Nós voltamos já. – 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, foi considerado pela 4ª turma do TST feriado constitucional em São Paulo. Por isso, uma indústria farmacêutica paulista vai ter que pagar hora dobrada aos empregados que trabalharam na data comemorativa. Zumbi dos Palmares é considerado um dos grandes líderes da história do Brasil. Símbolo da luta contra a escravidão, Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695, data que ficou marcada em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. A data foi instituída como feriado em São Paulo por lei municipal, mas os empregados de uma indústria farmacêutica foram trabalhar nesse dia. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo entrou na Justiça pedindo a declaração de constitucionalidade da data, além do pagamento de horas extras, com adicional de 100%. Já a empresa alegou que não cabe aos municípios legislar sobre feriado civil. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, entendeu que o município só tem competência para fixar feriados em datas religiosas de interesse local e que a criação de feriados civis está reservada à lei federal. Por isso, negou o pedido. No TST, a relatora do recurso na 4ª turma, ministra Maria de Assis Calcin, observou que o artigo 30 da Constituição Federal garante aos municípios a competência e a autonomia de legislar assunto de interesse próprio. Cada município tem, através dos seus representantes, representantes do povo do município, tem a liberdade de fixar os seus feriados, homenageando quem ele entende que deve ser homenageado. E muito particularmente a Zumbi dos Palmares, que, como todos sabemos, foi uma pessoa, aliás, né, que merece todo o reconhecimento da nação brasileira em razão
do tanto que ele lutou para o término da escravidão nesse país. A ministra afastou a alegação de que a data tem caráter exclusivamente civil e concluiu pela constitucionalidade do feriado municipal do Dia da Consciência Negra em São Paulo. Dessa forma, a empresa vai ter que pagar as horas extras com adicional de 100% aos empregados. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. A Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado em 12 de junho. Integrantes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho participaram do evento. O ministro Lélio Bentes, do Tribunal Superior do Trabalho, abriu a audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o combate ao trabalho infantil. Ele defendeu a criminalização da exploração dessa prática. O ministro exibiu um vídeo sobre a aprendizagem profissional, promovida com sucesso pelo programa Adolescente Aprendiz, no TST. Estimular os programas de aprendizagem que fazem prevalecer o caráter educativo, de formação profissional, e que se institua essa obrigatoriedade da aprendizagem no serviço público. Ora, por que só os empregadores privados é que têm que observar cotas de aprendizagem? O gestor público também tem responsabilidade na formação profissional de nossos adolescentes. Participaram do encontro a integrante da ONG Repórter Brasil, Fernanda Sucupira, que expôs números do trabalho infantil no país, e a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Maria Oliveira, que defendeu a proteção das famílias de jovens em vulnerabilidade social. O deputado Jean Willis presidiu a audiência. A gente pode fazer um pacto nacional, os três poderes da República, mais sociedade civil, para erradicar de vez o trabalho infantil e permitir a inserção digna de adolescentes no trabalho. A atriz Cristina Pereira, integrante do movimento Humanos Direitos, MUD, que além de combater o trabalho escravo, luta pelo fim do trabalho infantil, falou emocionada sobre o sonho de ver crianças e adolescentes longe do trabalho e na educação em tempo integral. Essa é a solução, né? É a escola, uma escola de alto nível, uma escola pública em tempo integral, com professores bem remunerados. A ministra Kátia Magalhães Arruda lembrou que o país avança. Citou que em 1990 eram 8 milhões de crianças no trabalho infantil e que esse número caiu para 3 milhões e 500 mil. Mas que o número ainda é muito alto. Trabalhar pela educação integral é absolutamente essencial. É uma política pública que não pode ser deixada para amanhã, é para hoje. Segundo, a conscientização da sociedade de que o trabalho infantil causa muitos males, inclusive com acidentes de trabalho. Então, afinal, o que é que ficou? Que uma sociedade, para ser diferente, não pode ter pessoas indiferentes. Vamos todos combater o trabalho infantil. O TVTST termina aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau!